Boa noite, irmãos. A paz para quem está em casa, a paz para quem está aqui. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, podem depositar ali no gasofilácio. E eu queria trazer uma palavra acerca de dízimos e ofertas, que está lá em 2 Coríntios 9, no versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, que você possa, irmão, semear com alegria, que você possa tirar dízimos e ofertas com alegria, que nenhuma tristeza possa habitar no seu coração, porque todas as coisas são do Senhor. E o Senhor, Ele decidiu nos dar uma boa parte daquilo que é dele. Então, que você possa retribuir com o teu coração aquilo que Ele já colocou dentro de você. Amém? E Deus possa abençoar vocês. E a palavra hoje é com a profeta Joyce. Vou chamar ela aqui. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, vocês que estão aqui. Boa noite, vocês que estão participando conosco de casa. Só um momento. Vamos à palavra do Senhor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Amém? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aqui, na verdade, Paulo começa a discorrer acerca dos dons espirituais. Anterior, né, a esse versículo. Ele vai discorrer sobre os dons e ele enfatiza o amor como sendo o dom soberano, o maior de todos os dons. E é interessante que aqui Paulo não vem dizer que nós não devemos buscar os demais dons. Mas ele nos dá uma orientação, né? Na verdade, ele nos norteia acerca de como buscar esses dons. E por isso que ele vem em seguida discorrendo sobre o amor. Ele vai dizendo que, eu não vou falar sobre todo o capítulo que vem depois, né? Que fala realmente sobre o amor, que é um capítulo que a gente já conhece bastante, pelo menos de ouvir falar. Mas Paulo vai dizer que não adianta ter qualquer tipo de dom, não adianta prestar qualquer tipo de serviço, se não tivermos amor. Amém? Então, com isso eu entendo, eu até me lembrei do tempo que eu trabalhava na escolinha, que eu falava muito da historinha de Chapeuzinho Vermelho, né? Que tinha a questão do caminho, que era o principal, e tinha o atalho, que o lobo conduziu a menina a pegar o atalho, porque ali ele poderia devorá-la. Eu me lembrei disso hoje, não sei nem por que eu comentei aqui, gente, mas enfim. Então, gente, esse verso nos diz, eu acredito que fala com você também, que seguindo esse caminho, eu posso buscar os demais dons, porque eu estarei habilitada para prestar todo e qualquer serviço para Deus e para os homens. Né? Interessante que eu conversava com Thalita ali na salinha, na verdade Thalita compartilhava algumas coisas comigo, sem nem saber sobre o que eu ia falar. E é basicamente isso, porque a gente pode fazer tudo.
mas sem estar no amor e fazer sem amor, certo? E lá em 1 Coríntios, não precisa nem abrir, é no capítulo 14, no verso 1, ele vem dizer, só para mostrar que ele não está dizendo que nós não devemos buscar os dons, ele fala, buscai com zelo os melhores dons. Né? E aí ele vai falando que não é simplesmente buscar, é buscar com zelo, é buscar com cuidado, é com dedicação. E aqui eu entendo que esse zelo só vem a partir do momento que a gente conhece o amor. Porque senão a gente busca de qualquer jeito. A gente busca por vaidade. A gente busca para dizer que, uau, eu curo, eu expulso demônios, por vaidade. Certo? Então, eu acredito que a partir do momento que a gente conhece o amor, a gente entende que não é nada sobre nós. É sobre o amor, é sobre o Pai, é sobre aquele que nos amou primeiro, é sobre aquele que nos chamou, que nos tirou do mundo de trevas para o mundo de luz. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 14, abre lá rapidinho. Primeira Coríntios 12, 31, depois 14, 1. E agora Colossenses 3, 14. Que vai dizer assim, ele vai dar uns conselhos aqui para os colossenses, e em seguida, no verso 14, ele vai falar o seguinte, e sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, eu acredito que o amor é o elo que nos une ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque os três são um. Eu não tenho como conhecer o Pai se eu não passar pelo Filho. Eu não tenho como receber esse revestimento se eu não passar pelo Filho. Mas o que seria então esse amor? Primeiro, o amor não seria, o amor não era, não será e não seria, o amor é. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 8, vai dizer que Deus é amor. Não fala que Deus foi o amor, que Deus será o amor. Fala que Deus é amor. Assim também, como na palavra do Senhor, no Evangelho de João, verso 4, capítulo 4, 14, verso 6, desculpa, gente. Vai dizer que Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Então, não há um atalho. Não existe outra forma de chegar ao Pai, a não ser através de Jesus. O que eu entendo aqui é que nós precisamos, antes de qualquer coisa, desse dom supremo sobre nós e em nós, certo? E esse dom supremo nós só vamos encontrar em Deus, que é o próprio amor. A essência de Deus é amor. Porém, nós só seremos revestidos dele, como eu falei, se nós passarmos por esse caminho que Paulo está nos apontando, que é o próprio Jesus. Não é por acaso que quando Jesus começou, eu fiz algumas anotações aqui, eu não estou seguindo a risca não, gente. Depois eu posso até compartilhar os restantes dos versículos. Jesus, quando começou seu ministério, ele falava o quê? Para aqueles homens, segue-me. Né? E uma das versões aqui de 1 Coríntios 14, verso 1, eu não estou com essa versão aqui, mas vai dizer, segui o caminho do amor. E Jesus passava por aqueles homens e ele falava, segue-me. Porque Jesus é o caminho e Deus é o amor. Eu não tenho como chegar a Deus
se eu não seguir Jesus. Eu chego a qualquer um Deus aí, estranho, menos ao Deus, ao amor. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 27, o próprio Jesus vai dizer que não existe outra maneira de conhecer a Deus, o amor de Deus, se não for através dele. Deixa eu abrir aqui para ver. Mateus 11, 27. Jesus vai falar o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então não tem outra forma, gente. Mas às vezes você vai me dizer, ou eu mesma posso pensar, mas eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, eu ando com Deus. Mas eu acho bem válido a gente analisar. Esse Deus que eu estou dizendo que sirvo, que conheço, que ando com Ele, como foi que eu cheguei a esse Deus? Foi através de Jesus? Porque se não foi através de Jesus, se não foi através do Verbo vivo, eu no mínimo devo desconfiar e analisar. Amém? Eu acredito que Paulo está nos dando uma base para o serviço na casa de Deus. Tanto é que antes dele falar da questão do amor como dom supremo, ele vai falar da unidade do corpo, ele vai falar dos dons espirituais, por que nós recebemos esses dons, qual a finalidade e tal. Então, eu acredito que aqui Paulo está nos dando uma base. Ei, não adianta você começar nada se você não começar por aqui. Mas por que o amor seria essa base? Aí eu coloquei por aqui, mas eu não estou vendo. Mas certamente, eu tenho certeza que é porque o amor, no próprio texto, Paulo vai falando, né? O amor não é orgulhoso, o amor não é egoísta, o amor tudo suporta. Porque a maioria dos dons, eu tenho proveito próprio, o amor é para o outro. Eu nem sei se eu posso sair daqui, gente. Entende? Então, o amor ele não é egoísta, o amor não é orgulhoso. O amor é a essência de Deus, como eu falei anteriormente. Por isso que é base. E lá, quando ele vai dizer em 1 Coríntios 14, 1, buscai com zelo os melhores dons, ele fala principalmente o de profetizar. Aí eu fiquei pensando, por que o de profetizar? Aí mais adiante ele vai explicar. Aí ele fala do dom de línguas, né? Que edifica a si mesmo, e você ora a Deus, você fala a Deus quando você fala em línguas. Se não houver interpretação para edificar quem está ouvindo. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Quando eu profetizo, eu não tenho proveito próprio. Eu edifico os meus irmãos. Eu edifico a pessoa para quem eu estou entregando aquela palavra. E aqui também eu acho interessante a gente analisar se eu estou profetizando e eu estou me achando por isso, tem algo errado. Não tem a ver com amor. Porque o dom de profecia, ele não é egoísta. Ele não é para proveito próprio, ele precisa edificar alguém. Amém? Porque, na verdade, gente, nada é sobre nós, é sobre o Senhor e sobre o outro. Tanto é que os 2 mandamentos principais é amar a Deus e amar ao próximo. E aqui eu vou compartilhar Nossa, eu pulei muita coisa. Mas, uma certa ocasião, eu me lembrei, hoje, Deus me falou que eu tinha muitas informações acerca dele,
mas eu não o conhecia. E eu acredito que isso pode dizer a mim e a você agora que nós podemos, eu esqueço, Moni, desculpa, que a gente pode sim saber sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. A gente pode estudar, a gente pode fazer tudo, mas isso não garante que eu o conheço. Certo? Não é errado, porém, eu não posso achar que eu conheço a Deus porque eu tenho informações sobre Ele. E ontem eu estava orando, na verdade eu fui orar porque eu percebi que tinha algumas reações em mim que começaram a me incomodar. Algumas coisas, algumas atitudes de pessoas estavam, me magoando. Não, né, gente? Magoando. Só que, geralmente, quando acontece coisas do tipo, eu aprendi a não ficar olhando para o que a pessoa fez. Geralmente, eu olho para mim. Não era para eu sentir mais isso, entende? E aí, eu fui para o Senhor orar sobre isso ontem à noite. E aí, beleza, orei e tal, e aí depois eu falei, Senhor, sabe de uma? Eu preciso do Senhor, eu preciso te conhecer e tal, e falei. E aí comecei a pedir ao Senhor para me revelar o amor dEle, para que eu ouvisse a voz dEle e tal. Aí depois que eu falei um pouquinho, eu fiquei quieta, e tirei lá as músicas que eu estava ouvindo, e coloquei só um fundo musical. Falei, eu também não quero mais ouvir música, quero só... E fiquei lá quieta, tentando ouvir o Senhor, na expectativa. E aí o Senhor foi me trazendo coisas do meu passado. Coisas que eu fiz antes de conhecê-lo. De conhecê-lo não, porque eu estou no processo, né? Antes de dizer sim para Ele. Antes de ouvir o sim dele para mim, de entender que ele estava me chamando, enfim, vocês entenderam. E situações que eu passei também antes disso, né, no meu passado. Tudo coisas assim, pancada. Pecados e dificuldades, digamos assim. Mas são coisas que eu já confessei, viu, gente? No início da minha conversão eu confessei, não foi nada... E por isso eu fiquei sem entender. Falei, meu Deus, por que Deus está me mostrando isso? Se eu já confessei, eu não pratico mais, por que Ele está me mostrando isso? E aí eu achava que eu agradecia ao Senhor e tal, pedi perdão novamente, porque eu não me lembro se eu pedi perdão, coloquei tudo num pacote, pedi perdão, ou se eu tinha pedido perdão. Eu confessei para os apóstolos na época e tal, e certamente eu pedi perdão ao Senhor, mas talvez eu tenha feito um pacote, né? Mas ali, à medida que eu fui lembrando, eu fui isso. Só que ali, na hora, eu tive o entendimento que o Senhor queria que eu ministrasse hoje sobre santidade. Já que tinham coisas assim que me levavam a entender que Ele queria falar sobre santidade. Aí, beleza. E isso, voltando aqui, isso eu tinha voltado para casa na segunda-feira, já me achando que eu já tinha a ministração para hoje. Eu estava com a palavra no meu coração e o Senhor me falou uma frase que, comparando com a palavra que eu já estava remoendo aí no decorrer da semana, tem a ver. Eu imaginei que eu fosse ministrar sobre isso. Mas aí ontem, quando vieram essas recordações e tal, eu falei, não é sobre isso não. O Senhor quer que eu ministre amanhã sobre santidade. Não que Ele não queira, né, gente? Mas aí, tentei montar uma ministração com outro tema, não fluiu. Tentei sobre santidade, não fluiu também. Falei, sabe de uma, eu vou fazer outras coisas e vou dormir, acordo cedo e tal. E assim eu fiz. Hoje eu acordei cedo... E nada, e não fluía, nem um tema e nem outro. Deu 11 horas da manhã e nada. Aí pedi a Tereza para trocar comigo. Tereza ministrar hoje, eu no dia de Tereza. Nada.
Falei, meu Deus, já são 11 horas, eu moro do outro lado da cidade. Daqui a pouco eu preciso pegar o ônibus e eu não sei o que eu vou falar. Aquilo foi me dando uma agonia que vocês não têm noção. Aí fui pegar lá as anotações dos meus devocionais e tal. E aí eu cheguei nessa questão do amor, do caminho sobremodo excelente. E quando eu cheguei aqui, eu parei. O que eu achei incrível foi porque eu parei. Tinha um trecho menor, né? Falei, mas Deus, o que é que isso tem a ver com o que o Senhor me mostrou ontem? Aí, beleza. Quando eu descansei, quando eu vi que não seria de mim, que seria dele, na verdade a gente já sabe, né? Mas quando eu me liguei, aí começou a fluir. E aí eu entendi que aquelas lembranças que ele me trouxe ontem foi, na verdade, é porque eu nem falei, foi resposta da oração que eu tinha feito, que eu não pedi, eu falei. Eu pedi para conhecer o amor dele, ele foi me trazendo situações, os pecados, as dificuldades e tal. Ele foi me trazendo essas situações. O que é que eu entendi com isso? Eu não tenho como conhecer a Deus, eu não tenho como conhecer o amor de Deus a partir do outro. Eu posso até saber o que Ângela, Tereza, Thalita, Rafael, Mônia, Sofia, Alain passou. Eu posso até saber a história de vocês, de você que está aí do outro lado. Mas eu só vou realmente conhecer o amor de Deus a partir do momento que eu perceber que o Espírito Santo, que o meu Espírito, o Espírito dele que habita em mim, me mostrar isso, me convencer, testificar em mim. Olha aí, ele lhe tirou daquilo e daquilo. Sabe aquele dia que ele te livrou? Sabe aquilo também? E ele estava olhando para você, e ele te amou a si mesmo, e ele te esperou, e ele te perdoou, e ele teve paciência, enfim. E assim, não foi com aquele tom de acusação. Foi realmente me mostrando o amor dele em cada situação. Falei, uau! Faz sentido. E aí, beleza. E aí o que eu quero dizer para vocês é que se Deus é amor, se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós estamos habilitados a amar, porque ele nos amou primeiro. Se não fosse o amor de Deus na minha vida e na sua, nós não teríamos como amar. Mas nós já estamos habilitados para amar, porque ele nos amou primeiro. E ele continua nos amando, independente do que fizermos, ou do que eu deixar de fazer. Mas há aqui uma escolha, aceitar ou não esse amor. E certamente cada um de vocês sabe de onde ele resgatou, né? Ele não tirou, ele resgatou. Porque o nosso princípio é ele, a nossa origem é ele. Mas nós nos desviamos e ele foi lá e... Então, cada um é que sabe, dentro de cada um de vocês, a imensidão do amor de Deus. Às vezes a gente espera um boom e Deus fala de forma tão simples. Lembranças, eu nem ouvi, Deus não me falou nenhuma frase ontem. Só vieram as lembranças e eu ia vendo ali e tal. E aí hoje caiu a ficha. Olha o amor de Deus, que eu estava pedindo ontem a ele para conhecer. Isso não quer dizer que já estou top. Porque eu preciso mergulhar nessa verdade e eu preciso agora dar o passo, atitudes de amor com o próximo. E amar a ele também, né? E como é que a gente ama ao Senhor? Guardando os mandamentos dele. Ouvindo a voz e seguindo, ouvindo a voz e obedecendo. Não tem outra forma.
Então, eu quero dizer que se nós não estamos amando, talvez nós não estejamos focados nele, que é o amor. Talvez nós não tenhamos seguido Jesus, que é o caminho. Ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que é o amor, se não for por ele, se não for por Jesus, que é esse caminho sobremodo excelente que Paulo vai falando. Então, eu não tenho como chegar ao amor, dom supremo, aquele que vive para sempre, aquele que dura eternamente, porque todos os dons vão cessar e o amor permanece. Eu não tenho como chegar a Deus, que é amor, conhecer o amor dele e amar como ele, se eu não passar por esse caminho sobremodo excelente, que é Jesus. Não existe um caminho melhor. O caminho sobremodo excelente é o Senhor Jesus, que é o Cordeiro Imaculado, que é aquele que se deu por amor de nós, que entendeu que o Pai nos ama e por isso, se o Pai ama, eu também amo. Eu amo o que o Pai ama e eu odeio o que o Pai odeia. É basicamente isso. E é assim que a gente precisa andar. E o problema, gente, é que muitas vezes, eu me lembrei muito disso que eu anotei aqui, quando o Thali compartilhou algo comigo. Muitas vezes não, né? Geralmente, a gente quer amar a partir da gente. A gente quer amar a partir da atitude do outro. Se o outro acerta, eu amo. Se o outro erra, eu não amo. Se o outro anda dentro de um quadrado, eu amo. Mas se ele... Não, mas fulano fica só escorregando na banana. Deixa fulano com Deus, não quero saber de fulano. A gente mede a partir da gente, a partir da nossa justiça própria. E a gente esquece que há um amor excelente, que é nesse amor que a gente precisa se basear. Porque não são os meus olhos, são os olhos de Deus. Não é o meu coração de pedra, é o coração que eu preciso receber dele. Coração de carne, sensível ao Espírito dele. E é isso, é basicamente isso que eu creio que o Senhor queria que eu compartilhasse hoje. Realmente, eu não imaginei que eu fosse falar sobre isso. E eu me alegro, parece uma palavra simples, eu me alegro, porque o Senhor fala, e Ele fala de forma simples. Eu não me lembro de um dia que o Senhor falou comigo com voz de estrondo de trovão. E eu não quero dizer aqui que Ele não fala. Em cada carta às igrejas, lá no livro de Apocalipse, para cada igreja, Ele se apresenta de uma forma diferente. Aí pense aí, se cada um representante de cada igreja fosse discutir sobre quem é o Senhor, e aí, não, ele é aquele que tem a espada afiada, o outro, não, esse não é. Porque ele me disse que ele é o que está no meio da igreja, que tem o castiçal, não sei o quê. Mas a questão é que o Senhor sabe como se apresentar a cada um. E Ele é tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa prestar atenção onde que eu ia imaginar que de pecados e situações de lá do passado, o Senhor ia ministrar em mim uma palavra sobre o caminho sobremodo excelente, sobre o amor, sobre quem Ele é. Nunca, gente. Então, o Senhor, Ele é simples. Ele é humilde, Ele é manso. Mas se Ele precisar, Ele também vai falar com voz de trovão. Se Ele precisar e se Ele tiver afim, Ele vai falar através de um estrondo. Foi Elias ou foi Eliseu que o Senhor... Veio o trovão, veio a tempestade, e o Senhor não estava. Foi um dos dois, eu confundo muito os dois. Eliseu? Por quê? Ele estava habituado, o Senhor falar com ele, sabe, sempre pá.
E aí, quando veio a brisa suave, o Senhor estava. Então, uma coisa que eu fiquei, a gente precisa se atentar para a simplicidade do Senhor. A gente precisa se atentar que o Senhor, Ele fala da maneira mais simples. Não é como eu quero, é como eu preciso. Eu precisava que Ele me trouxesse à memória essas situações para que eu compreendesse o amor dEle, para que eu, na verdade, entrasse nesse processo de compreensão do amor dEle, de quem Ele é. Então, amém. A pastora Thalita está dizendo que ela teve o discernimento que o Senhor quis me mostrar, que, a partir que o arrependimento genuíno vem a partir do amor. E eu creio, é a partir do amor. E também a questão de saber de onde Ele nos tirou, né? Porque às vezes a gente acha que Deus não fez grandes coisas por a gente. Né? E Ele fez tudo, Ele deu filho. Eu daria a Rafael, meu Deus do céu, eu não daria não. E olha que hoje eu fiquei nervosa com ele, porque eu estava tentando me concentrar e ele estava lá se balançando perto de mim. Mas eu não daria não. Ele deu tudo, tudo por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Ele ama os seus filhos, Ele ama a sua criação. Então, que possamos olhar para dentro de nós, para conhecermos, às vezes está dentro da gente e a gente fica buscando fora. Foi outra coisa que eu pensei também, gente, está dentro da gente, a gente busca fora. Amém, gente? E eu não vou ficar enchendo linguiça não, gente. Essa é a palavra simples e eu acredito que poderosa, que se nós pararmos para meditar, se nós pararmos e perguntarmos, Senhor, me traz a memória, Senhor, me revela o teu amor, Ele pode fazer. Amém, gente? Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que Ele continue abençoando, que nós possamos continuar aprendendo com Ele, sobre Ele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Que nós possamos mergulhar nessa verdade e a partir das verdades que Ele traz, a gente vai, lógico. O Senhor dá uma palavra e a partir daquilo Ele nos leva a procurar materiais que vai falar sobre a palavra. Mas o material principal é a própria palavra dEle. Amém? O que eu percebi foi que eu estava fazendo esforço, é claro, de palavras que eu ouvi dEle, mas não era para hoje. Hoje Ele queria que falasse sobre isso. Que nós possamos valorizar a palavra do Senhor. Que nós possamos considerar a voz do Senhor, que às vezes não vem com a voz audível, que às vezes não vem com uma impressão no espírito, às vezes é com uma memória que Ele traz, às vezes uma lembrança, às vezes, não sei, tanta coisa. Mas que a gente não limite a Deus, que a gente não se prenda a um molde, sabe? E é isso, gente. Glória a Deus, o Senhor é bom o tempo todo e nós te louvamos, Pai, por tua bondade, nós te louvamos por teu amor, Deus. Pai, nós te agradecemos por tuas misericórdias renovadas sobre nós neste dia. Nós te louvamos por essa noite, por esse momento, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos a Ti, que os nossos sentidos espirituais estejam atentos, Senhor, aos Teus sinais, aos Teus sons, Senhor. Que nós possamos desejar Te conhecer dia após dia, Pai. Que nós possamos de verdade nos parecer contigo. Que nós possamos Te amar
como a tua palavra diz, de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. Que não sejamos ignorantes, Senhor, da tua palavra. Que não sejamos ignorantes, Pai, de quem tu és. Ó Pai, que possamos também amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus.